Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia. Nós estamos refletindo sobre o grande tema da liberdade. Dentro da liberdade estamos falando sobre a liberdade de pensamento e de expressão e hoje nós vamos falar de ética e cidadania dentro desse tema da liberdade de pensamento e de expressão, beleza? Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento que foi aprovado em 1789 na França, no contexto da Revolução Francesa. Ele foi inspirado nas ideias iluministas, que inclusive na última videoaula nós falamos um pouco sobre as ideias iluministas, nós já estudamos em outros momentos, tanto na história quanto na filosofia. Essa declaração, ela tem 17 artigos, e dos 17 artigos tem 2 que falam sobre a liberdade de pensamento e de expressão. Estes 2 estão aí na página 13 do nosso livro. Então, peço a vocês, abram o livro aí na página 13 e acompanhem a leitura junto comigo. Artigo 10º. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então, o direito de cada um ter a sua opinião. E no artigo 11º, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta lei, desta liberdade nos termos previstos na lei. Ou seja, o artigo 11º está falando do direito que todo ser humano tem de expressar livremente as suas ideias e os seus pensamentos, arcando, é claro, com as consequências dos abusos desta liberdade. Beleza? Então, diversas constituições em diversos países, inclusive no Brasil, foram escritas baseadas nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A ONU também publicou em 1948 a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também defende o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Aí nós vamos ver aí na página 14, virem a página aí na página 14 e acompanhem a leitura comigo. Artigo 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ou seja, está dizendo quase a mesma coisa que disse lá na Declaração de 1789 da França. Então, com base nisso daí, vocês vão fazer essa atividade que está aí embaixo, 1 e 2. Atividade número 1. Imagine como seria viver uma sociedade na qual ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas ideias, escolher suas crenças e usar a sua criatividade. Então você vai imaginar que você vive numa sociedade em que não existe liberdade de pensamento e de expressão. E na 2 aí você vai produzir um texto descrevendo como seria viver em uma sociedade como esta aí que você imaginou, explicando por que você pensa dessa maneira, tá certo? Então, com base nisso daí, você vai produzir um texto, como seria viver em uma sociedade em que não há liberdade de pensamento e de expressão. Esse texto, ele deve ter entre 15 e 30 linhas, deve ter um cabeçalho contendo o nome da escola, o seu nome e o nome da disciplina, no caso aqui filosofia, e a data. Não esqueça também de dar um título, você vai criar, um título para o seu texto. Depois de produzir esse texto, você vai tirar uma foto e vai postar no grupo da turma, tá certo? Lembrando que amanhã nós vamos nos encontrar às 10 horas para corrigir as atividades de história que eu passei na última aula de história, que foi quinta-feira, tá certo? Então, tem as atividades de história para corrigir, nós vamos corrigir em grupo, pelo WhatsApp, amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Então, nesse horário,
Fiquem atentos ao WhatsApp de vocês. E vocês vão levar para esta correção também esse texto. Então você tem até amanhã, às 10 horas da manhã, para produzir esse texto. Então não deixe para amanhã não, faça hoje, tá certo? Você vai produzir o texto, vai tirar uma foto e amanhã nós vamos corrigir as atividades de história. Aí, se der tempo, durante a correção, nós vamos olhar os textos que vocês produziram, tá certo? Então, entre 15 e 30 linhas, não menos que 15, não mais que 30, tá bom? Bons estudos, boa produção de texto e até amanhã.